Dificuldade que é falar das limitações. É difícil falar da limitação ou é fácil? Qual foi a experiência que vocês sentiram em relação a isso? Vamos lá? Ó, se não tiver voluntário eu vou ter que decidir então, hein? Tchau. Quem faz? Senão não adianta escolher. Nós vamos sortear, gente. Vamos sortear números. Vamos lá, vem, William. Sei que você gosta de falar em público, vem Maísa, você e o William. Marquinhos gosta. Marquinhos, vem você e a Cibele então, ó. Aê! Olá, boa tarde. Ligado? É, eu acho que não, né? Tá desligado, tá desligado. Ixi, onde liga aqui, meu Deus do céu. Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu trabalho no Céu para Gabriela, Angela Oliveira, aqui em Novato. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu tive a sorte de ter o Marcos como parceiro. Ele me ouviu bastante, mas quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade em falar. Só em público, assim, eu ficar vermelho, inclusive, mas tudo tranquilo. A minha dificuldade foi expor duas crenças limitantes. Eu até posso falar aqui para vocês, não tem vergonha em falar. Mas eu já estou trabalhando isso há um bom tempo, mas às vezes eu acho que eu não tenho capacidade, uma das minhas vezes eu não tenho capacidade de fazer algo. Embora eu seja muito esforçado, mas eu tenho certa dificuldade. Estou trabalhando com isso. E vou passar a palavra para o Marquinhos, gente, ele está ansioso. Isso. Ansioso. Eu não tenho dificuldade em falar não, mas o Marquinhos também tem, então ele vai falar um pouquinho como é que foi essa experiência, ok? Isso aí. Boa tarde a todos. Quero agradecer também ao Dr. Helder por nós estarmos aqui, né, nessa tarde aprendendo com todos, né? E ninguém é tão sábio que não tem nada a aprender, e ninguém é tão burro que não tem nada a ensinar, né? Aí sim, hein? Diante da minha dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande que às vezes de fazer um compromisso também não conseguir sustentar, né? A gente tem que fazer um compromisso e levar um alto nível, e às vezes eu fico assim com medo de fazer certos compromissos. E tem outros medos também que eu tenho, assim, às vezes eu tenho insegurança de chegar num lugar e não ter sucesso, assim, não ter um resultado esperado. Isso também às vezes me limita em certo lugar. Mas a gente vai trabalhar isso e hoje nós estamos aqui essa tarde para aprender. É isso aí. Aí, parabéns. Vocês merecem ser. Não é fácil falar das dificuldades, não, viu? E ó, e ela tem temperatura, tá? Só passar a mão aqui que sai a temperatura da água, viu? Aí. O Marquinhos quer a rosa, depois eu vou só. Obrigada. Gente, ó, é interessante. Primeiro, muito obrigado por vocês terem compartilhado. Não é fácil mesmo compartilhar. Eu acho que depois dessa eu acho que ele quer que compartilhe a página. Não, vamos abrir sim. Mas eu quero só falar para vocês uma coisa importante na fala de vocês dois. A gente sempre tem capacidade. A questão é que o caminho pode ser difícil. Então esse é um ponto importante. Não tem uma limitação que nós seres humanos não consigamos superar de fato. A verdade é que eu uso muito no meu consultório esse termo para os meus pacientes. Você tem que escolher qual é a dor. No meu contexto de saúde, eu falo para eles: ou você escolhe a dor de envelhecer e adoecer, de ficar dependente, tomando um monte de medicação e cheio de limitações,
Ou você escolhe a dor da disciplina, de correção alimentar, da atividade física, de dormir melhor. Muitas vezes, em relação a essa questão da capacidade, é uma crença nossa que a gente apoia para não dar continuidade. Porque algumas coisas são tão profundas que exigem muita disciplina, muita mudança, reorganização de tudo e abrir mão, às vezes, de algo muito importante. Então, capacidade a gente sempre tem, mas eu acho que a gente tem que só entender qual o tamanho da dor que a gente está disposto e aí a meta. E outra coisa importante também, viu, Sibeli? Metas pequenas, degrau por degrau, talvez seja uma grande mudança. E Marquinhos, foi até um exemplo que eu citei. Muitas pessoas não conseguem alcançar seus objetivos, sonhos ou metas, porque às vezes tem medo de não conseguir ou de falhar. A verdade é que nós nunca vamos saber sem tentar. Seja pela falha... Eu sempre falava para minhas filhas o seguinte: perder é normal. Depois eu fui para o método e aprendi que perder não é normal, mas faz parte. Faz parte perder. Nós temos que buscar a vitória. E o Paulo fala muito assim: treine até se tornar. Treine até se tornar. Então assim, a derrota faz parte do caminhar. Não quer dizer que nós vamos aceitar, ela faz parte. Nós vamos treinar para tentar superar. Agora, só vai haver derrota ou vitória a hora que eu ponho minha pele em jogo, né? Então isso é um conceito importante e é uma coisa que eu sempre estimulo muito na minha casa, vai lá e tenta. Se não conseguir, eu nunca ajudo minhas filhas a resolver alguma coisa. Tenta. Se não conseguir, eu estou para te ajudar. Então, muitas pessoas aqui, eu tenho certeza que às vezes falam assim, mas se eu não conseguir, e se não conseguir, não conseguiu. Agora, não pode tentar se limitar. Isso é uma crença limitante, muito cuidado com isso. Tem alguma dupla que quer compartilhar? Oportunidade aí, ó. Alguém mais? Não? Humilhação tem limite? A dupla que quer compartilhar. Não? Ela não. Mas pode ser só uma, ela quer compartilhar a experiência dela. Então vem cá, quem quer vir? Pode vir sozinha. Pode falar daqui mesmo. Pode, claro. Aí, ó. Pronto. Gente, a Mirelle vai compartilhar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu acho que você falou muito bem, mas você sempre fala comigo, né? Então, eu tenho uma crença muito grande sobre o abandono, né? Então, eu coloquei aqui que eu não posso deixar as pessoas me amar demais e nem amar elas demais. E como você falou, que entra a parte do perdão também, né? Então, e a outra que eu coloquei é que eu tenho uma crença muito grande também que as pessoas sempre me abandonam. Por exemplo, as outras pessoas que eram pra me amar, né? Me abandonaram. Então, eu tô nervosa. Então, essas duas crenças que eu luto, né? Todos os dias. E sempre falo com o pastor, né? Pastor Thiago, acho que você conhece também. Então, a gente sempre, eles me ajudam muito a também lutar contra isso. Que é algo que é limitante, é muito grande. Então, e a parte do eu não consigo também. Que as pessoas que eu vi muito não conseguindo, então eu acho que eu não consigo também. Então, eu sempre estou tentando colocar na minha cabeça que eu consigo. E já sempre falo, né? Então... Legal, obrigado por compartilhar. Aqui? Obrigado, viu? Alguém mais? Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa bem importante. Você tocou num ponto importante. Assim, é difícil a gente reconhecer, mas o ato da cura só vem através do reconhecimento. Então esse é um ponto importante. E também não adianta só eu reconhecer e eu não traçar um projeto para superar, né? Em todos os caminhos que nós vamos percorrer, vão ter momentos de
glória e momentos de dificuldade. Eu falo assim, a minha trajetória para a faculdade tem muito a ver com a loja Elder. Hoje vocês não me conhecem, mas eu já trabalhei bastante, já participei bastante na loja Elder, nas minhas férias principalmente, né? Mas quando o Wader dormia, eu trabalhava. E quando eu estava na faculdade, no cursinho, eu fiz 2 anos e meio de cursinho para passar na federal. E eu só tinha essa opção, que era federal. Na época, as vendedoras vivenciavam, porque eu vinha nas férias, e vivenciavam todas as dificuldades que eu também passava. Foram 22 ou 23 reprovações no vestibular. Em grande parte eu não desisti, porque a minha mãe, ela tinha uma crença que eu ia ser médico. Essa é a verdade. Então ela nunca me deixou desistir da jogada. Mas sabiamente também não me cobrou. Então ela falava, tá tranquilo, é difícil mesmo, é federal, é medicina, você vai conseguir. E a falha faz parte. Eu não vou conseguir. Diversas vezes eu pensei em desistir. O Wader essa semana estava me zoando, que ele lembrou de uma vez que eu liguei e falei, eu não vou mais fazer medicina, eu vou fazer direito em Tangará e estou indo embora. Esse foi um dos momentos que eu pensei em desistir. Tá? Então, o que acontece? O medo de não conseguir, ele às vezes é forte, 20 e poucas reprovações te põe na cabeça que você não dá conta, né? E acabou dando, né? E engraçado que um vestibular antes de eu passar, eram 40 vagas, eu fiquei em 41º por 0,3. E foi muito difícil para mim, mais difícil ver minha mãe chorando, porque assim, era difícil demais eu entender que foi quase, e foi um desespero aquilo, né? E aí no próximo eu passei em 8º lugar. Então assim, o que acontece? Às vezes tem uma charge que eu vejo muitas vezes na internet, que o cara tá cavando assim para achar o diamante, aí tá faltando só um pouquinho pro diamante, ele desiste, que ele cavou muito e ele foi embora, né? Então essa frase, até que eu compartilhei com a Cibele, assim, eu vivenciei muito isso. O que eu trouxe o contexto da loja Elder? Porque quando eu passei, meu pai tinha infartado e eu tinha ficado na ótica no lugar dele. Tava lá tocando, a Joyce até lembrou esse tempo atrás, eu fiquei de novembro, mais ou menos, né, Joyce? Não lembro, foi um período longo, assim, eu fiquei lá, substituindo ele, e eu tinha esquecido que ia sair o resultado do vestibular. E aí, o Wader era mais jovem, né? Aí o Wader saiu o resultado e o pessoal ligou para minha mãe comunicando que eu tinha passado, eu não sabia. Aí o Wader foi na ótica e falou assim, minha mãe quer falar com você. Aí a loja era aquela loja, aquela que mudou agora, era a loja 1, né? E aí eu fui da ótica em direção à loja, que confusão que eu arrumei agora, né? Sabia, né? Aí, quando eu cheguei na loja, tinha um corredor, assim, dos clientes e dos vendedores, assim, e eu fui passando assim, foram batendo palma, eu fui arrepiando, aí eu lembrei que era o dia do resultado. E aí, né, fui receber a notícia boa. Então, eu sempre tive essa conexão também com a loja, acabou que a profissão acabou distanciando um pouco, e agora nós estamos reconectando as empresas novamente. Mas é importante você ter isso aí em mente, que esse medo de não vou conseguir é muito mais na nossa cabeça, tá? Depende do tanto que a gente quer, né? Do tanto que a gente se programou, que não basta querer, tem que planejar, tem que priorizar, tá? Isso foi uma virada de chave quando eu estava no vestibular, porque teve uma hora que eu falei, que eu cansei, eu falei, agora é a hora de, ou eu vou, dessa vez eu não vai mais. Então assim, planejamento, tá? Planejamento, não tem como chegar a nada através de planejamento. A hora que a gente deixa o barco à deriva, o barco vai batendo em qualquer barranco não serve para a vida. Em relação ao abandono, é importante você entender, e é outra coisa, é importante você decidir não propagar isso para suas próximas gerações.
muito cuidado, porque às vezes eu lido isso muito no consultório. Claro que de um olhar mais de doença, mas muito problema de relacionamentos por isso. Então é importante, né, entender isso e tentar melhorar. Mas parabéns pela coragem e acho que você vai ser uma grande vencedora, tá bom? Posso vai falar alguma coisa da gratidão? Da gratidão? Pode falar. Deixa eu compartilhar aqui também com vocês. Ouvindo a história da nossa amiga, uma coisa que entra muito também na questão da crença é a gratidão. Ela colocou a questão do abandono. Provavelmente alguém já sofreu abandono aqui também, e não sei se de repente ela tenha filhos. Eu vou tirar o microfone. Eu tenho filho. E com certeza ela não quer passar isso pro filho dela. Então ela super protege, cuida com amor. E o que é hoje você trabalhar a crença? Nesse sentido, colocar gratidão. Gratidão por... não é fácil eu ser grata porque eu fui abandonada, mas isso automaticamente, a partir do momento que vocês exercerem essa gratidão por algo que aconteceu, automaticamente isso vai fluir melhor. Então, hoje ela pode sim dizer que ela é grata por ela ter sido abandonada. Por quê? Porque ela vai dar o melhor hoje para o filho dela. E talvez alguma crença que vocês tenham aí limitante, seja grata por ela, porque automaticamente vocês exercendo isso, seu comportamento daqui para frente ele vai ser diferente. Então, isso talvez pode ser que flui bagunçado, mas começam a exercer a gratidão, tá? Hoje ela pode dizer que ela é grata por ser abandonada, porque o que ela mais ama, ela não teve, mas ela tenta retribuir todo esse amor pelo que ela tem hoje. É verdade? É verdade. Então esse é um exemplo, tá, gente? Exerça a gratidão. A gratidão, a palavra, ela tem poder. Não vamos ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Não, vocês não é Gabriela, tá? Ninguém aqui é Gabriela. Mas ela não é assim, tá? Então, vocês entenderam, vocês nasceram assim, mas vocês não vão ser assim, não é esse caminho que vocês querem percorrer, tá? Então vamos lá, exercer a gratidão, isso automaticamente ele vai inverter, tá? Vai inverter, porque quando fala essa questão de abandonar, eu fui abandonado pelo meu pai, ele não é um exemplo. Ah, você quer ser igual a ele? Não, você não quer ser, ela quer ser igual, o que aconteceu com ela não quer. Então, é gratidão, porque ela vai se tornar, assim, uma pessoa melhor. Tá? Só É interessante que no nosso curso, né, a gente teve quase uma manhã inteira de gratidão, né? É porque a gente está tentando sintetizar, obviamente, o que a gente absorveu, o que nós transmitimos, mas foi uma manhã de gratidão, né? A gratidão é algo fundamental. E a parte do perdão, na verdade... Se a gente não começar a procurar resoluções, aquela coisa que eu tenho, em vez de mudar o pro outro, eu tenho que mudar, eu tenho que me curar, buscar minhas mudanças, que as minhas mudanças vão impactar no dia a dia do outro, mas não ficar, às vezes, obcecado por... Eu sempre falo, né? Minha família toda é evangélica, mas eu falo, olha, o evangélico ele tem que aprender que ele tem que conquistar a alma dele primeiro e de fato conquistar antes de conquistar o outro, né? Então, é a mesma coisa, antes de você querer mudar o outro, resolver mudar o mundo, muda a sua realidade, muda o seu dia a dia, muda os próximos de você. E a gratidão está dentro desse processo de perdão, desse entendimento, na verdade, que é o stop, para, encerra aqui essa herança, tá bom? Bom, nós vamos fazer uma pausa para o coffee break, a Joyce vai pôr uma música aqui primeiro agora, só para a gente ir. E aí, depois do coffee, nós vamos fazer um sorteio especial. Tem um presente massa aqui agora, viu? Gente, faz sentido? Fez sentido para vocês esse momento? Muito. Tocou em vocês? Alguém ficou em dúvida? Tudo certo? Tá.
Então eu escolhi uma música aqui. Para que mais pessoas possam ver essa Perguntar palavra. pro Willis pra quem nele. É para você, nada quebrado. Que vocês possam sentir essa música através do que vocês escreveram, tá? 2025. Essa será a realidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se Aleluia. você sentir vontade também de cumprimentar alguém, tá? Se vocês sentirem vontade de falar com alguém, profetizar algo de bom na vida dessa pessoa, podem ficar à vontade. É o É momento. uma filosofia. A boa notícia não é uma história bem contada. A boa notícia é um nome. A boa notícia é uma pessoa. Eu amo os irmãos do mundo. A boa notícia é um nome que está acima de todo. Eu devo ter lido esse texto e pregado ele milhares de vezes, mas eu nunca parei no final. Deixa eu achar a música, gente. Não era pra lá. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições